Nunca mais eu saí pra baile, assim. Ia de vez em quando só, né? Mas direto como eu ia, nunca, não ia mais. Tá, e Aí, que você fez daí? eu só trabalhava. Só Não trabalhava? saía de Não casa, porque eu saía? nunca fui de sair assim. Eu saía pra trabalhar quando eu ia em baile só, mas depois, fora disso, Teve alguma dificuldade em criar ele sozinho? não. Graças a Sozinho? Deus não tive não, porque eu trabalhava, ganhava o que dava, né, pra mim me manter as crianças, tudo. Então, meu pai, graças a Deus, ele trabalhava também, mas ele nunca me ajudou em nada, né? Ajudava na casa, né, que eu Mas você morei, morava com o Anselmo na casa dele? eu morei. Nunca, meu pai nunca mandou eu sair, nada. Tive meus 3 filhos, continuei lá, né? Só a gente só se separou quando ele faleceu. Tá. Primeiro, tá? Depois do Anselmo, do marido do Anselmo, aí. Eu conheci outro rapaz, conheci ele no ônibus, que eu ia para trabalhar, voltava. Foi quando eu conheci ele. Aí a gente começou a sair, aí eu fiquei grávida dele. Tá. Só que ele nunca ficou sabendo também. Também não, por Não, quê? não, porque na época ele era noivo e eu não sabia, Ah, entende? Eu falei, não vou falar nada. Aí depois de um tempo, ele ficou sabendo que o meu menino, trabalhava de motorista. E ele ia descendo a rua da minha casa, lá na ponte, e um caminhão bateu na Kombi. Aí foram fazer ocorrência. Ele veio para fazer a ocorrência. Sem saber de nada, né? nossa. Nessa época eu morava com a Ruth. Aí ele Peraí. viu o nome dele, né? Aí o meu filho começou a especular, porque toda a vida ele tinha vontade de conhecer o pai. Tá, esse segundo. Peraí. É o segundo. Tá falando do segundo. É. É homem também. Oi? É homem, seu O meu segundo? filho é. Ah, tá. E nessa época você morava com. Morava com meu pai. Ah, morava com o pai. Morava. Eu nunca saí da minha casa. Ah, tá. Eu só saí depois que minha mãe faleceu, que aí a minha irmã começou a brigar comigo, tudo. Foi que eu saí fora. Falei, não dá mais, né? Então. Aí eles foram fazer ocorrência, aí ele veio. Aí meu filho viu o nome dele, Ah, tá. Agora gravado, né? Aí começou a fazer perguntas. Meu filho toda a vida foi curioso. Aí começou a perguntar, falar com ele, assim, essas coisas. Tudo que meu filho falava, ele respondia. Que era. Aí ele ficou. Aí ele pega, me liga. Mãe, você não sabe. Mas ele estava que não conseguia quase nem falar. É. Eu falei, o que que foi, preto? Porque a gente chama ele de preto, né? O que que foi, menino? Mãe, eu conheci meu pai. Falei, ah, você é louco, moleque. Você conheceu teu pai aonde? Que nem eu sei onde. Aí eu falei, mãe, um caminhão bateu na Kombi, lá na rua da Elza. E a gente fez ocorrência, aí ele veio. Aí eu comecei a perguntar as coisas pra ele, se ele me conhecia, se ele conhecia minha sobrinha, tudo. E ele falava que conheceu. Aí ele pegou e deu o número do telefone da casa da Ruth. Aí um dia ele me ligou. Aí eu comecei a conversar com ele, tudo. Falou que tinha conhecido ele. Aí eu falei, ah, é? Eu falei, você conheceu ele? Eu falei, e aí? Ele falou, é um cara legal ele. Eu falei, ah, é? Eu falei, você tá sentado? Eu falei pra ele, você tá sentado? Ele falou, tô. Ele falou, eu falei, eu tô sentado. Eu falei, então eu vou te falar uma coisa. Esse menino é teu filho. Nossa. Eu falei pra ele. Falou, você tá louca, Marlene? Eu falei, não. Eu falei, tô louca. Aí eu falei, como que você nunca me falou nada? Ela falou, porque eu nunca contei pra ninguém. Eu falei, eu só contei pra uma pessoa. Falei pra ele. Um motorista
do ônibus que a gente viajava. Eu falei, por que que você não me contou? Eu falei, porque não interessava contar. Pra quê? Você ia me ajudar alguma coisa? Não. Então, eu falei, quem é esse motorista? Eu falei, eu não vou falar porque você vai brigar com ele. Eu falei, não, eu não vou brigar, eu só quero saber quem é. Aí eu peguei e falei. Falei, você lembra de um... Eu não lembrava o nome, não lembro o nome dele. Eu falei, ele era motorista, era magrinho, alto. Eu falei, ah, eu sei. Eu falei, você falou pra ele? Eu falei. E fiz ele jurar que nunca ia abrir a boca e contar nada pra você. Eu falei, ele soube guardar segredo muito bem, né? Eu falei, soube. Porque se até agora você não ficou sabendo, depois eu saí de onde eu trabalhava, nunca mais eu peguei aquele ônibus, né? Então, eu falei, nunca... Você saiu da... Você tava na tapeçaria, né, já? É, saí da tapeçaria, depois trabalhei em outra também, aqui pro lado do Carrão, né? Trabalhei muitos anos aqui. Na tapeçaria é que você ficou grávida do segundo filho. É, aí quando eu fiquei grávida da minha filha... Não, peraí, vamos primeiro nesse. É, foi que depois que aí ele nasceu, tudo, eu já trabalhava. Tá, só uma coisa, porque você não contou pro pai dele? Porque... Não, nunca contei pra ele. Acho que a minha família sabia, né, que eu falava que era. Agora pra ele mesmo, nunca abri minha boca pra falar nada. E você não teve problemas com a sua família já depois desse segundo filho? Não. Não teve? Não. Eu tive mais problema foi com a minha mãe quando a minha filha nasceu. Tá, primeiro vamos focar nisso. Tá. Então... E aí já começou a ter algum preconceito? Você tá cuidando agora de 2 filhos? Assim, não. Tá casada? As pessoas como viam? Não. Até uma vez o meu patrão, a gente conversava muito, né? Às vezes ele sentava na mesa, a gente trabalhando, e ficava lá conversando. Aí ele pegou e falou assim pra mim, Marlene, e teu marido? Eu falei, que marido? Você não é casada? Não. Eu falei, como você tem teus filhos tudo? Eu já tinha minha menina. Eu falei, gozando. E pra gente ter filho precisa casar? Ele caiu na risada. Eu falei, você não é casada? Eu falei, não. Eu falei, gozando. Eu falei, tem gente que fica assim, né? Porque tem filho tudo. Eu falei, eu não. Eu falei, eu nunca tive problema, nunca tive vergonha dos meus filhos. Por quê? Eu não tenho vergonha, eu tenho orgulho dos meus filhos, porque eu adoro eles. Falei pra ele. Ele deu risada. Aí foi depois que... Aí ele saiu, eu comecei a trabalhar com outro patrão, um japonês. Tá. Ele abriu a tapeçaria, eu fui trabalhar com ele. E o outro caiu fora, né? Foi quando eu fiquei grávida da minha filha. Já na década de 70 ou não? 72. No começo de 72, que ela nasceu em dezembro de 1972. Tá, agora me fala desse agora. Então esse daí, ele trabalhava em obras, né, quando eu conheci ele. Só que depois ele começou a beber, eu estava grávida já. Ele começou a beber, e eu trabalhava até tarde. E meu patrão ia me levar em casa, que eu saía da oficina, 11h30, meia-noite. Então eles iam me levar até em casa, esse japonês e o outro. Aí quando chegava no fim de semana, que eu trabalhava de sábado também, chegava no domingo, eu tinha que lavar roupa, né? Eu tinha que passar para deixar para eles ir para a escola. Aí ele começava a brigar comigo, encrencar comigo, porque eu chegava tarde, todo dia. Aí quando foi um dia, eu tava danada, nervosa, e eu lavando roupa. Eu ia pro tanque, ele ia atrás de mim. Eu vinha pro varal, ele vinha atrás de mim. E falando. Aí eu peguei e falei pra ele, escuta aqui. Eu vou te falar uma coisa. Eu ganho tanto por semana, que eu recebia por semana. Eu falei, eu ganho tanto por semana. Falei, você tem pra me dar todo esse dinheiro que eu ganho por semana? Ele falou, não. Eu falei, não, então olha, a porta da rua, serventia da casa.